Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Clínica 360. Aqui apresentamos toda semana evidências que impactam nossa prática no dia a dia. Eu sou o Patrick, médico de família, mestrando em medicina de família, atuo em consultório próprio e atualmente também sou professor na Santa Casa. Eu sou a Aline, sou médica de família, também sou mestranda em medicina de família e trabalho com telemedicina. E eu sou Luciano, sou médico de família, especialista em saúde digital e trabalho atendendo presencial e à distância, além de ser supervisor do programa Mais Médicos. Gostaríamos de lembrar que nada do que a gente fala aqui representa as instituições ou posições nas quais a gente trabalha. Representam apenas os nossos pontos de vista como médicos. As referências para os artigos citados vão ficar disponibilizadas na área de texto de descrição do canal onde você estiver escutando. A Aline hoje vai falar sobre o impacto da nutrição na endometriose. O Patrick sobre o uso de antibiótico para infecção de vias aéreas superiores e como a gente prescreve. E eu vou falar sobre manchas, principalmente melasma, hiperpigmentadas na pele e como a gente faria o tratamento. Então vamos começar. Então, o primeiro artigo vai falar sobre melasma e é publicado pelo Penitz e colegas em 2022 no Jornal de Dermatologia Brasileiro, Brazilian Journal of Dermatology. E foi um artigo que fez uma revisão sistemática sobre o uso de medicação para clarear melasmas especificamente e aplicado pela própria pessoa. O melasma é uma condição comum, pode ocorrer em 1% da população geral, podendo chegar de 90% a 50% para populações de alto risco. No Brasil, a incidência média é em pessoas de 28 anos de idade, tem muitos fatores genéticos envolvidos, fatores como hormônios, seja através de gestação ou de anticoncepcionais orais, e, obviamente, exposição solar. Então, todos esses fatores fazem com que as mulheres sejam o perfil principal de incidência dessa condição e tem uma relação direta com a luz ultravioleta e com todo o espectro visível de luz também. Melhora no inverno e, normalmente, é mais comum nos trópicos por conta da maior incidência de luz solar. A remissão é muito baixa depois do surgimento dessas lesões, só melhora em cerca de 6% remissão espontânea. Portanto, os tratamentos e os procedimentos de intervenção são essenciais caso seja necessário realizar algum tipo de tratamento para melasma e para essas manchas hipercrômicas. Temos pouca evidência de qualidade e, em geral, se trabalha muito baseado em consensos de especialista. E esse artigo queria justamente fazer uma avaliação do quanto de evidência existia nas principais recomendações do mercado. Então, ele avaliou não só a aplicação de hidroquinona, que é a medicação a princípio de escolha para os casos leves a moderados, e também fez uma avaliação de hidroquinona associado a tretidoína e fluocinolona, que é chamado de medicação de ação tripla. Então, além dessa comparação, também fez uma avaliação do uso de protetor solar entre protetor solar de espectro UV de fator de 50 ou mais e protetor solar com óxido de ferro, que faz um bloqueio do espectro visível de luz também. Então, não só bloqueia o ultravioleta, como os protetores solares usuais, como também faz o bloqueio do espectro visível. Em geral, são aqueles que já são coloridos, né? Ou o brancão, ou aquele que fica na cor da pele, dependendo da tinta que tiver lá. E o resultado foi que a associação tripla ela é mais eficaz do que somente a hidroquinona. Então, dos 36 estudos realizados, todos eles precisavam ser ensaios clínicos que descreviam no método como que eles geraram a alocação randomizada e como faziam a ocultação na avaliação do desfecho. Então, ensaios clínicos com alguma modalidade de cegamento e com uma boa avaliação ali de desfecho. Então, esses 36 estudos foram incluídos e o resultado é que
a medicação de ação tripla é melhor do que simplesmente a hidroquinona isolada. Então, hidroquinona com tretinoína e fluocinolona, que existe em disponibilidade aí de formulações genéricas, então a gente consegue prescrever com certa facilidade, usado uma vez ao dia por um longo período, em geral, pelo menos aí 6 meses de utilização para ver efeitos notados. Por isso que a gente até recomenda no dia a dia que o acompanhamento seja feito por fotos para a gente se apegar a detalhes, né? Os pequenos detalhes vão contar muito a favor quando estiver melhorando. Então, a comparação também entre protetor solar só com FPS 50 tradicional e protetor solar com óxido de ferro, que é aquele que faz o bloqueio do espectro visível, também mostrou melhores resultados com o óxido de ferro. Então, basicamente, para a gente pensar em tratar melasma, principalmente se ele já tiver de moderado para grave, que é mais intenso em mais regiões, com mais incômodo trazido pela pessoa, a gente vai optar aí por realizar a ação tripla da medicação descolorante e o protetor solar com óxido de ferro, que vai trazer um bloqueio do espectro visível também. Muito bom, Lu. Isso aí me trouxe algumas perguntas. Uma coisa que eu fiquei na dúvida é o endpoint primário. Quanto tempo que ele mediu? Até quanto tempo que ele estava vendo o efeito? Rapaz, eu vou ficar devendo essa. Não, tudo bem. Depois a gente Não vê. lembro, mas a gente traz depois. Eu fiz duas avaliações aqui rápidas enquanto você estava falando. Uma é de preço. Então, você falou fórmula tripla, ela é triplamente mais cara também. Então, a hidroquinona sozinha é 30 a 50 reais aqui. A outra, sozinha, fórmula tripla, é de 100 a 200, pelo que eu estava vendo. E aí tem uma questão minha, eu achei legal, porque um monte de gente vem me falar sobre melasma, e eu confesso que eu acabo não lidando muito na prática, mas porque para mim eu acabo considerando muito uma condição estética, e eu sempre fico na dúvida do que se a gente trata esse limite do estético barra clínico, assim. E essa era a minha pergunta para vocês, né, de vocês tratam uma coisa que vocês estão acostumados a acompanhar, vocês têm essa vontade de acompanhar, ou é uma coisa que vocês mandam acabam pro dermato estético, pro esteticista? Um dos motivos pelo qual eu fui buscar esse artigo é justamente nessa ideia de começar a abordar um pouco melhor, acreditando que se a gente estiver bem informado como médico de família, a gente consegue tomar decisões de melhor qualidade e se trata ou não trata. Então, algumas pessoas vêm me procurando com esses sintomas e eu opto por tratar. Já há um bom tempo eu faço os tratamentos, agora eu resolvi estudar um pouco mais a fundo e entender aí o que tem evidência nesse limite entre a estética e a condição crônica de saúde que, em geral, a gente pode acompanhar. Então, provavelmente para os próximos episódios eu devo trazer um pouco mais de discussão sobre esse assunto, mas basicamente eu trato. Apesar de que eu tenho melasma e já tentei tratamento em outros momentos e não é o meu motivador no momento entender como isso funciona, é muito do que chega no consultório mesmo. Eu sigo uma coisa que eu aprendi, né, nas nossas discussões com o dermato, na residência, não tem nada que seja muito bom, tem essa questão, ela, claro, tem um ponto estético, assim, mas afeta muito a confiança das mulheres, né, afeta muito enfim, esse bem-estar, né, e a qualidade de vida, principalmente das mulheres. Então, para mim, o que fica sempre muito marcado em relação ao melasma é a proteção solar, né, inclusive evitar mesmo o sol, né, não se expor à radiação solar e poder usar protetores solares com fator de proteção alto. Isso que você falou, né, do óxido de zinco, é uma coisa que do óxido de zinco, não, do óxido de ferro. É uma coisa que eu já tinha começado a usar eu mesma, assim, então tenho discutido um pouco mais com as pacientes essa possibilidade. Não que o óxido de zinco seja ruim, né, mas é que ele fica outra branco. Coisa. Vai fazer outra coisa, não vai ser muito útil para proteção solar. Boa. Então, eu vou seguir com o artigo que eu separei aqui, um estudo de um grupo alemão que pergunta, né, Does nutrition affect endometriosis? E ele buscou examinar o tópico nutrição e endometriose e determinar qual a influência da nutrição
tanto no desenvolvimento da endometriose quanto no controle da doença existente. As perguntas que eles procuraram foi: a endometriose pode ser prevenida com a nutrição correta? A dieta influencia a endometriose manifesta ou uma condição pós-operatória? A metodologia que eles usaram foi fazer uma revisão sistemática da literatura, considerando artigos publicados a partir de 2000 e que investigavam a relação entre endometriose e alguns componentes dietéticos, como nutrição, dieta, frutas, vegetais, ácidos graxos, carne, álcool, estilo de vida, cafeína, laticínios e vitaminas. Os resultados que eles destacaram, embora existam alguns indícios de que componentes específicos da dieta, como cápsulas de óleo de peixe e vitamina B12, isso é um artigo de 2002, que tem alguns vieses, mas que eles colocaram aqui, pode ter efeito positivo sobre os sintomas da endometriose, particularmente dismenorreia, mas eles fazem um disclaimer de que se trata de um estudo com mais de 20 anos e que avaliou o padrão da dieta com um questionário. O que desse estudo, o que eles encontraram, que para mim ficou mais interessante aqui, foi que o consumo de álcool, carne vermelha e gordura trans, eles estão associados a efeitos negativos. No entanto, os resultados em relação ao consumo de frutas, vegetais, produtos lácteos, gorduras insaturadas, fibras, produtos de soja, café, eles não foram conclusivos, então a gente ainda não sabe, e eles pedem novos estudos para ver se existe uma relação. Então, a única conclusão que esse estudo mostrou é que álcool, carne vermelha e gordura trans pode estar relacionado a um efeito negativo. E ali, nesse efeito negativo, é focado em mais cólica, assim como, teoricamente, o positivo seria diminuir a dismenorreia lá com a vitamina B12 com óleo de peixe? Tanto de sintoma como de progressão da doença. Pode estar relacionado. Eu achei principalmente interessante porque talvez, assim, na nossa cultura, falar sobre álcool e para pessoas que eventualmente não têm um uso abusivo, né, não fazem um uso excessivo de álcool, eu entendo como um desafio importante, assim, não sei como que vocês lidam com essa questão, assim, então eu achei que é um artigo que traz informações que talvez sejam bem desafiadoras da gente colocar na prática, né? Eu tenho a impressão que sim também, assim. Eu acho interessante essa ideia, né, de falar sobre mulheres com endometriose, a gente falar de coisas que claramente, pelo menos no estudo, falam que piora, mas fica difícil também não trazer nenhuma alternativa assim também, né? Então, pelo menos talvez tirar o que piora seja uma coisa interessante. Não sei, eu nunca tinha nem pensado sobre isso, na verdade, assim, sobre tipo dieta, endometriose, então eu nunca, eu confesso, tô até com dificuldade de começar a pensar onde que me encaixa aqui em volta disso. Eu sempre acabo indo para tratamentos medicamentosos, anticoncepcional, uso de DIU hormonal, Implanon, e eu vou muito pouco na linha de, não quero dizer empoderamento feminino, mas empoderamento da mulher sobre os sintomas de endometriose sobre ela. Então acho que é interessante. Para mim, assim, uma coisa que eu nunca tinha nem pensado, me traz 3 coisas para conversar com pacientes, assim, de falar, olha, talvez valha a pena prestar atenção nessas 3 coisas, ver se isso piora o teu quadro ou não. Não sei se vocês concordariam. Eu acho que faz muito sentido o que você falou, é que na minha prática, né, eu estou muito mais próxima de pensar cuidados em saúde das mulheres, tal. Então isso é uma coisa que é bastante frequente, assim, no que eu vejo, inclusive no que as pessoas têm conversado, né, de dietas anti-inflamatórias, né, o pessoal da nutrição tem feito tem vários estudos, né, que estão falando sobre o consumo de vegetais, reduzir ultraprocessados, enfim, né, questões assim que podem estar relacionadas, que poderiam estar relacionados com sintoma. Mas esse estudo, esse grupo, né, faz uma grande revisão da literatura e para mim foi curioso isso, porque talvez a gente ainda não esteja com uma evidência muito forte de que essas outras coisas fazem tanto sentido, talvez a gente reduzir apenas, né, isso, é o que, por enquanto, a gente consegue afirmar, né, com base em evidência. Legal, eu também estou na mesma situação do Patrick, levando a informação para minha prática clínica no dia a dia. Boa. Bora pro terceiro, então? Vamos lá.
Acho que o terceiro artigo a gente vai falar um pouquinho, então, é uma revisão sistemática da Cochrane. E, na verdade, é um update, uma atualização de uma revisão que foi feita em 2007, 2010, 13 e 17. E essa daqui é de 2023, então ano passado. E a ideia é, eles estão tentando comparar 3 usos de antibióticos para infecções de vias aéreas superiores. Não importa o tipo de antibiótico, tá? A classe que eles estão comparando é uso imediato, ou seja, a pessoa passa ali com uma IVAS e você passa antibiótico na hora. Uso retardado, do inglês delayed prescribed, onde você passa e a pessoa só vai começar a usar, talvez ela use daqui a 2 dias. Você passa o antibiótico, deixa a receita e fala, ó, se você piorar, se a febre voltar, se isso acontecer, você começa a usar o antibiótico. Caso contrário, você não precisa usar. Então, uso imediato, uso retardado e não uso, né? Ou seja, você não passar o antibiótico para a pessoa. Eu achei interessante que eu estudo isso faz uns 8 anos já, uma coisa que é um tema muito caro, a resistência antimicrobiana, e foi a primeira vez onde essa revisão sistemática ela deixou de ser uma revisão sistemática viva, porque já tem dados tão impactantes em um lado da direção aqui, que é isso, assim, tipo, ela não traz mais evidências novas, ela continua sendo agregada, atualizada, mas parece que o que foi avisado nos últimos 10, 15 anos é o que é o correto mesmo. Então, nos últimos, das 4, 5 vezes que ela foi feita, mantiveram-se as condutas. Então, como que foi feita a revisão? Tá? Foram incluídos 12 estudos com quase 4.000 participantes, com uma mistura de IVAs no geral. Otite média aguda, faringite estreptocócica, tosse, dor de garganta, tá? Eu sei que não é uma infecção, mas aqui do inglês é sore throat, então é isso, uma pessoa está com sintoma de dor de garganta, não necessariamente uma amidalite bacteriana. Isso daí estaria na faringite estreptocócica. Nasofaringite, né, resfriado comum, e um outro compilado de outras IVAs no geral, sinusite, etc. E o que é interessante é que, bom, ele fala um pouquinho de cada uma delas individualmente, eu vou falar um pouco das que eu achei mais impactantes. Para tosse, tá? Eu sei que tosse é chato, um monte de paciente chega com tosse no consultório, no pronto-socorro, mas não teve nenhum impacto, tá? Na clínica, da pessoa continuar ou piorar a clínica, entre a pessoa usar antibiótico na hora, uso retardado de antibiótico, ou não usar antibiótico, tá certo? Para dor de garganta não estreptocócica, ficou mais em cima do muro o resultado, onde parece que entre você usar antibiótico de maneira retardada ou não antibiótico não fez diferença, mas em alguns casos fazia diferença você usar o antibiótico de maneira imediata, principalmente para melhorar da dor. Tá? Mas o único impacto que tinha, então o uso imediato de antibióticos era a melhora da dor de garganta. Para otite média aguda, teve alguns estudos que acharam evidência para você usar o uso imediato comparado com o uso imediato contra o retardado. No geral, para otite média aguda, uso de não antibióticos não foi muito bacana, mas para retardado ou imediato foi bom. Para resfriado comum, não teve nenhuma diferença, tá, entre você usar antibióticos ou não antibióticos praticamente. E o que impactava um pouco é que você usar algum tipo de antibiótico melhorava talvez febre, dor ou tosse, mas a evidência foi muito baixa. Por fim, resultados adversos, então, tiveram um aumento nos casos de efeitos adversos nos casos de antibiótico, em uso de antibiótico, mas o mais impressionante foi, entre você usar antibiótico em uso imediato, retardado ou não usar antibiótico, não teve nenhuma mudança na taxa de complicações. Que é sempre o argumento que as pessoas têm, não, mas se eu não uso, a pessoa vai supurar essa otite, vai complicar, virar uma sinusite bacteriana. Na verdade, não teve nenhum impacto. Tá? Então, o uso de antibiótico retardado acaba sendo uma ferramenta de consulta. Você pode deixar, em vez de passar antibiótico na hora, você pode passar para a pessoa explicando para ela, né, empoderando ela na hora que ela vai ter que usar ou não um antibiótico. E o que aconteceu foi que entre você usar antibiótico imediato ou um uso retardado, uma prescrição retardada, não houve mudança na satisfação do paciente. Então, o paciente saiu satisfeito igual, mas usou praticamente só 1/3 do antibiótico. Tá? Então, pessoas que, quando você passava o antibiótico para uso imediato, a quantidade de pessoas que usava era muito mais alta. Estou buscando aqui o número exato. 93% das pessoas usavam o antibiótico na hora que você passava ele para uso imediato. Se você explicava quando que devia usar, quando que deveria ser usado, só 30% chegou a usar aquele antibiótico. Tá? Então, quase, um odds ratio ali, 1/3 das pessoas que usavam
que usavam no imediato passaram a usar no uso retardado. É isso. Ou seja, muito menos gente usou antibiótico, não mudou complicação e não mudou taxa de satisfação, tá certo? Taxa de satisfação era mais baixa quando a pessoa não usava antibiótico pronto, quando era você não prescrevia o antibiótico. Então, uma das coisas que eu faço na prática clínica no geral é, se a pessoa chega com um quadro de IVAS, é difícil eu não passar alguma coisa, óbvio que isso é um quadro viral, obviamente que não, mas se a gente está na dúvida se faz sentido usar ou não um antibiótico ali, muitas vezes é isso, eu falo à pessoa, eu deixo a receita com ela e explico as condições, as vezes em que ela deveria sim preencher, né, usar aquela receita, e não tem um impacto na satisfação do paciente, mas diminui muito o antibiótico, uso de antibiótico, e não impacta taxa de complicação. Então, para mim, é win-win-win. Legal, eu adoro artigos que só melhoram a minha consciência de que, ok, eu posso continuar fazendo o que eu achava que eu estava sendo só um cara mais teimosão, assim, fazendo a prescrição retardada, evitando o uso imediato, e aí eu fico bem mais aliviado, Patrick, muito obrigado, você deixou o médico feliz hoje. Eu também, cara, achei que, putz, faz sentido, né, e assim, a gente vai estar falando sobre satisfação e é muito interessante, né, para a aderência, para o vínculo, enfim, né, é uma medida que a gente tem que avaliar mesmo. E que nem eu estava recapitulando artigo de outra semana, né, essa coisa da tosse, né, a gente tem muita dificuldade de estabelecer o tempo de duração de tosse, que é frequentemente maior do que aquilo que a gente fala, né, então naquele artigo lá falava de 18 dias. Então, quando a gente dá a possibilidade, olha, isso ainda está dentro do esperado, se o quadro mudar, eu posso, a gente inicia, né, já fica aqui com essa receita, em alguns cenários, né, a pessoa vai me mandar um e-mail, vai voltar ali no acolhimento, vai, enfim, avisar que está tomando, né, ou me sinalizar depois, eu acho isso uma possibilidade excelente também. Eu associo essa possibilidade a um bom argumento de discussão do excesso de uso de azitromicina aí durante o período pandemia, tendo trazido aí uma resistência notada, e vou anotar aqui para ver se nos próximos episódios eu trago algum artigo já falando um pouco mais especificamente sobre o impacto da pandemia na resistência de azitromicina para infecções de vias aéreas superiores, que era muito utilizado antigamente, antes da pandemia, e que agora tem esse perfil com potencial maior resistência. Spoilers para futuros episódios. Não, legal. Eu acho que isso realmente acaba. Eu concordo com você, Talo. É mais ou menos, eu já fazia mais ou menos isso, eu já tinha tido contato com essa revisão no passado, não com o update dela do ano passado, mas eu acho que é isso, assim, eu continuo, porque as pessoas querem um antibiótico muitas vezes, né, e elas ficam nervosas, você não tem um antibiótico, então você passar a explicar para ela quando usar ou não, eu acho legal, assim, de entender que a pessoa vai acabar usando menos, resistência antimicrobiana é menor, e a taxa de satisfação do paciente é igual. Ótimo. É isso por hoje, pessoal. É isso. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Até.